Muito bom dia para você, meu querido irmão e irmã que estão em casa. Louvado seja Deus, estamos aqui juntos novamente, pela providência de Deus, juntamente com esses dois servos do Senhor, irmão Gilberto Feitosa, nosso amado irmão Jeremias. Estamos juntos aqui, pela graça de Deus, para compartilhar com você, que se encontra aí em seu lar, ou em qualquer outra região desse nosso Brasilzão aí, pela graça de Deus, mergulharmos juntos nesse tema bonito, mais uma vez, nos Salmos, parte 2, pela graça e a misericórdia de Deus, uma lição que foi uma bênção para a gente, vem sendo uma bênção, e é realmente uma maravilha poder compartilhar com você esses momentos tão especiais. Deus abençoe, Beto, grandemente, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui novamente com você, Jeremias, é uma bênção para nós. Nós vamos agora nos unir em oração ao Senhor, pedindo a Gilberto Feitosa, que dirija-nos então em oração pela graça de Deus. Oremos. Excelso Deus, bendito, louvado, glorificado, seja o vosso nome para todos sempre. Derrama sobre nós, Senhor, a plenitude do Espírito Santo. Perdoa todos os nossos pecados no sangue do Cordeiro e nos dê a vida eterna. Ilumina-nos no estudo de Tua Palavra, desta lição. Te pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos agora então para o versuário, né? Que está lá em Salmo 67, versos 3 e 4. Interessante que já começa com louvor. Impressionante, né, o livro de Salmos, né, Beto? Como ele nos chama assim, a atenção para o louvor ao nosso Deus, reconhecendo que Ele, além de Criador, é o mantenedor de toda a vida, né? E aqui diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Gera, que verso maravilhoso, não é? Esse versuário aqui da lição. Por que ele já começa, Jeremias, com a palavra louvar? Bom dia, feliz sábado, irmãos. Estão nos assistindo, queiram nos assistir. Que Deus seja uma bênção na vida de cada um. Que possamos, nós como débeis filhos de Deus, mas que estamos aqui com a incumbência de transmitir essa mensagem, possamos ser instrumentos do Espírito Santo para que a mensagem calhe no coração de cada um de vocês. Irmãos, eu quero neste momento mandar um alô especial. O alô especial que eu quero mandar hoje é para o meu neto Samuel. Lá em São Paulo, naquela vida tranquila dele, mas que Deus possa conceder a ele a bênção, a paz, a tranquilidade. Ele está com muita saudade do vovô, mas o vovô com saudade dele também. Mas um dia, dentro em breve, vamos nos encontrar novamente. Que Deus possa abençoar todos nós. E os meus familiares, meus netos, todos que estão lá também, minha filha e os meus parentes. Que Deus abençoe a todos. E neste instante, irmãos, nesse contexto do verso para memorizar, onde o salmista fala de louvar, glorificar, reconhecer Deus como aquele que nos mantém. Ou seja, como nós podemos demonstrar o nosso louvor a Deus? Sendo obedientes, buscando fazer a sua vontade. Estamos demonstrando, porque louvor de boca, louvor de palavras não tem tanto efeito. O efeito verdadeiro é quando você demonstra com obediência, com gratidão, com reconhecimento do que Deus faz por você. E neste contexto aqui, irmãos, nós vemos essas duas partes do Salmo, parte 1 e parte 2, de uma forma distinta, porém com o mesmo objetivo. A semana passada, nós estudamos de um preparo especial. Nós estamos vivendo numa época de grandes dificuldades, de um reboliço tremendo no mundo, de uma angústia, de uma aflição. E nós sabemos que o tempo vai se passando e as coisas vão piorando, vão se tornando mais difíceis. A semana passada, a lição deixou bem claro, nos ensinou com muita propriedade o preparo que nós devemos ter para resolver todo esse problema que será resolvido através da volta de Jesus. Então, a lição nos ensinou como você deve se comportar, como você deve se preparar para esse encontro. E foi muito útil. E nesta semana, irmãos, é melhor ainda, porque é o querer de Deus, é a forma como Deus age
para dar continuidade a esse preparo. A semana passada nós nos preparamos. Essa semana está mostrando como Deus vai nos manter preparados para o encontro com Ele. É muito bom, irmãos, sabermos que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, o reboliço do mundo, as nossas fragilidades, Deus está nos auxiliando. Deus está ou seja, se interessando por nós. Quem que nós somos, Beto? Nada. Isaías diz que nós somos menos do que nada. E Deus se preocupa conosco, irmãos, porque o objetivo de Deus, ao dar seu Filho na cruz do Calvário, foi para salvar o mundo inteiro, inclusive a nós. E nós temos que nos preparar e levar também esse conhecimento a outros. É muito bom, irmãos, esse cuidar de Deus. Nós não temos palavras, por isso que a nossa vida deve ser uma vida de verdadeira adoração, verdadeiro louvor, de gratidão à bondade de Deus para conosco, não é verdade? Isto. Eu quero mandar um abraço especial e um feliz sábado ao querido irmão Aminadab Moreira e à irmã Célia. Deus abençoe a Aminadab, a irmã Célia e toda a família. E a Edmilson, que está lá em São Paulo, sempre nos ouvindo. Deus abençoe você, Edmilson, Zé da Banana e toda a família que está por aí. Aqui nós vemos, irmãos, o Salmo, 67. Louvem-te os povos. Ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Eu vejo, irmão Tito, irmão Jeremias, que os salmos, eles destacam-se do desânimo até a euforia, ao êxtase, à alegria maior. Eu me lembro, em uma das minhas crises financeiras tremendas, eu fui resolver uma situação, tentar vender alguma coisa na prefeitura de Maraial. E o rapaz que estava lá, ele disse assim, mandou um recado, né? Aguarde que eu estou em reunião. Não estava em reunião nenhuma. Eu passei mais ou menos 2 horas esperando. Eu fui com a Bíblia e fui com o inário. Se eu vou louvar, quietinho lá no canto, eu cantei 55 hinos. Não foi 56, nem 54. Foi 55 hinos louvando assim, né? Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, bem baixinho. E ele lá na reunião dele. 55 hinos, foi a vez que eu mais louvei num tempo assim, constante, em sequência. Mas, irmãos, quando eu saí, terminei aquele louvor que a moça disse, ele está lhe chamando. Aí eu entrei, em paz, tranquilo. Ele perguntou, você é de onde? Sou de Belém de Maria. Sai de Belém? Eu tenho família lá em Belém. Quem é sua família? Ele disse, eu sou da família, a minha mãe Socorro, casou com Humberto Rojas Bracamonte. Eu disse, quando ele falou no nome Bracamonte, que minha avó, Noêmia Bracamonte Feitosa, é irmão de Humberto. Se você é meu primo. Disse, como assim? Aí eu contei a história, que eu conheci Humberto e minha avó, Noêmia, mãe da minha mãe. Fomos para os beijos e abraços, que eu não sabia daquele primo lá. E tem uns primos lá, os Bracamontes lá em Maraial. Mas foi uma bênção tão grande, irmãos, que eu ia vender umas bolsas de professores, 180 bolsas. Terminei vendendo as 180 bolsas e mais 2.500 bolsas para os alunos todinho. Deus abriu as portas. Mas eu louvei tanto, chorei tanto depois a Deus quando eu encontrei aquele primo. Ele veio na minha casa depois e foram uns beijos e abraços. Então veja o louvor, né? Quando Israel estava no desespero, né? O que faremos, Senhor? Aí a nossa boca se encheu de riso quando o Senhor mudou a nossa sorte. Eles louvavam, né? Então o louvor cabe bem na angústia, na bonança, no desânimo, na
grandiosidade, na bondade. Então, louvem-te os povos todos. Quando você louva a Deus, você reconhece Ele como seu Senhor, né? Louvai-o, todo ser que respira, Salmo 150, né? Todo ser que respira, louva o Senhor. Respirou, tem que louvar. É como eu chego na casa de meu pai, né? Papai, eu chego lá. Bença meu pai, bença papai. Isso para ele é uma festa, é uma alegria, né? O meu filho me reconhece. Vou lá, beijo papai, abraço papai, dou banho em papai, cuido de papai. É o reconhecimento. E quando eu louvo a Deus, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, se o Senhor é comigo. Aí Deus, esse meu filho na terra me reconhece. Então louvem. Olha, se tiver em dificuldade, louve a Deus, cante. Se tiver na bonança, cante, louve a Deus. Porque a Bíblia diz, né? Louvem-te os povos, louvem-te, ó Deus, os povos todos. É para louvar mesmo, porque Ele é digno de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. É impressionante a gente perceber, irmão Beto, irmão Jeremias, que os salmos, eles realmente nos despertam a atenção quanto à questão do louvor, né? Porque quem louva tem aquele senso de gratidão, né? Isto. De reconhecimento, de que existe um ser superior que está no controle de tudo, né, Beto? Eu acho interessante, aqui na lição diz assim, ó, quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. E sem dúvida eles têm um papel importante, caso contrário, Deus não teria colocado essas verdades na Bíblia, né? Para que as entendêssemos. Agora, irmão Jeremias, por gentileza, compartilha com a gente o seguinte, o que o livro de Salmos tem a ver com profecias, especificamente tratando dos eventos finais da história desta terra? É impressionante, né? Nós sabemos que a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. O livro do Apocalipse está no Novo Testamento. Mas as profecias, em sua maioria, foram dadas no Velho Testamento. Velho Testamento, isso. E os salmos que foram feitos para louvor, para que houvesse assim um preito de gratidão, geralmente era feito em consequência de algum acontecimento. Alguma coisa que acontecia, eles formulavam ali um salmo e cantavam em gratidão. Você vê que quando a travessia do Mar Vermelho, a Miriam, né, pegou o tamborim com as mulheres, né? Exatamente. E louvaram a Deus porque ele derrubou o cavalo e o cavaleiro dentro das águas, dentro dos mares. Perfeitamente. Aí uma gratidão, né? Aí louvaram a Deus. Pois não, Gera? E essas profecias, elas estão contidas, como diz aqui, estão contidas nos Salmos para nos dar o conforto necessário para que compreendamos, não somente apenas nos depararmos com sofrimento, aflição, essa coisa toda, não. Devemos fazer dos Salmos um hino de louvor, para que, sabendo que as coisas ruins desse mundo um dia irão passar. Como diz aqui, o Salmo aborda essas mesmas questões aqui, porque as profecias do Velho Testamento, as profecias dizem que o pecado, o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas estão abordados nas profecias, porque é real. Mas o Salmo, essas mesmas questões em profundidade eles explorando quase todas as emoções possíveis, como Beto já mencionou, o desânimo e a euforia. Ou seja, ali expressa, quando o salmista estava feliz, ele louvava. Quando ele estava triste, ele louvava. Quando ele estava em pecado, ele louvava. Quando ele estava em comunhão com Deus, ele louvava. Ou seja, era uma constante, porque isso faz parte daquele que reconhece a Deus como sendo tudo em suas vidas. E nós precisamos fazer a O Salmo 119 diz que Davi diz assim, né? 7 vezes ao dia eu te louvo pelas maravilhas da tua justiça. 7 vezes. Mas tinha dias que Davi estava acabado, né? Saul querendo tirar sua vida, perseguido, 3.000 homens dos soldados de Saul atrás dele, né? Como era que ele ia louvar? Uma circunstância dessa, se ele estava jurado de morte por Saul. Mas aí ele escreveu o salmo, né? De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí ele tem a resposta, né?
que fez o céu, a terra e os mares. Meu socorro virá do Senhor. Ele faz a pergunta, né? Como ele iria, Davi, se livrar de uma perseguição de um rei, um monarca, Saul, com um exército de 3.000 homens determinado para tirar sua vida? Como ele iria escapar se não fosse de Deus? Aí Deus, nós sabemos da história, né? Ele, dentro da caverna, ele encontrou o Saul lá dormindo. E eu acho interessante que a Bíblia diz assim, né? E veio um sono da parte do Senhor. E todos os 3.000 dormiram, inclusive Abner, que era o comandante da força, dormiu todo mundo do Senhor. Então, isso me ensina, Tito e Jeremias, né? Que cabe bem um louvor a esse Deus. Ele é digno. Em nome de Jesus, amém. Maravilhas, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nosso grande abraço também para a senhora, viu, irmã Dina? A senhora é uma pessoa muito amada. Deus abençoe grandemente a senhora. Amigos, é notável também a gente perceber que o livro de Salmos, ele aborda muito fortemente, muito claramente a questão do santuário, não é? Isto. Do santuário. Por quê? Porque essa conexão entre Salmos, profecias, santuário, a gente percebe que essas questões de sofrimento, a gente percebe que essas questões de perseguição, de injustiça, a gente vê que o livro de Salmos já abordam para a gente claramente esses temas, né, Beto? E a gente vê como Davi e os outros salmistas, eles tinham motivos, mesmo em meio a muitas circunstâncias contrárias, louvar a Deus. Eles viviam realmente uma vida de louvor. Isso é um grande exemplo para nós. Nós não devemos apenas louvar a Deus dentro da igreja, mas nós precisamos ter uma vida de louvor a Deus especificamente fora da igreja. Sermos realmente verdadeiros adoradores, como esses homens do passado eles eram, né, Beto? E Jeremias. E isso eles acertaram em cheio, né? Fazendo isso. E aqui ainda, Tito, terminando aqui a minha participação nessa introdução aqui, eu quero frisar um tema muito importante. O mundo vive numa aflição muito grande, num tumulto, numa revolta, numa tristeza, numa aflição. O mundo vive nesse contexto. O próprio Jesus disse que seria muito, muito, muito triste o final. Os homens não se entenderiam. As profecias dizem claramente, né, tudo que irá acontecer no final. Mas aqui a indagação é a seguinte: por que, aqui diz, lemos sobre indivíduos indagando, por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata? Se o mundo está nessa desgraça que está hoje, se Deus está no comando, se Deus ama seus filhos e quer o melhor para nós, por que Ele não dá um basta no mal? Nós sabemos, as profecias deixam bem claro, nós não temos dúvidas sobre isso. O tempo ainda não chegou. Tem o tempo determinado. Não se encheu a medida da iniquidade. Da iniquidade, porque Deus é um Deus justo, que atua com benevolência, dando oportunidades e mais oportunidades para que as pessoas o reconheçam e se entreguem a Ele. Mas haverá um dia em que a paciência, a porta da graça irá se fechar. Então, as pessoas não se preocupem. Porque Deus ainda não acabou o mal, não se preocupe, pensando que Ele não está preocupado e interessado pela situação do homem. Ele está interessado demais. É por isso que Ele tem preparado tudo e dado o subsídio necessário para vencermos as dificuldades. Mas um dia, o mal será, pela graça de Deus, eliminado da terra. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu penso o seguinte: Deus ainda está esperando por cada um de nós. Talvez nós estejamos dentro da igreja há tantos e tantos anos, há décadas, mas talvez nós ainda não estejamos preparados de maneira suficiente para sermos realmente salvos. Só que não podemos esquecer também de dizer que Deus, Ele é amor, claro, mas Ele é justiça também. Ele não vai nos esperar para sempre. Deus espera por você, isso fique bem claro, mas Ele não vai te esperar, nem vai me esperar para sempre, não é, Beto? Nós vamos dar um pulinho mais à frente aqui, Beto, para a parte do domingo. Olha que palavras bonitas: socorro bem presente nas tribulações. E nós vamos aproveitar aqui a presença abençoada do Gilberto,
para comentar com a gente, Beto, Glória pela graça de Deus, essa parte aqui do domingo. Que palavras maravilhosas, né, Beto? Socorro, bem presente nas tribulações. Eu tenho muito o senhor, Beto, como uma pessoa assim. O senhor sabe muito bem dizer o que é um socorro bem presente Assim. na tribulação. Então, comente com a gente, pela graça de Deus. Irmãos, se tem um que sabe o que é tribulação, chama-se Beto Feitosa. Eu sei o que é tribulação. Eu sei o que é passar as noites pedindo a Deus para morrer. Eu sei, eu nunca pensei de passar por isso. Eu sei o que é passar 4, 5 meses sem poder comprar um desodorante nem um perfume. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é cortar energia e água. Eu sei o que é chegar em casa e não ter um pão para comer. Em 2017, dezembro de 2017 e 2016, 2017. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tribulação. Quem sabe está aqui. Eu digo assim, Tito Jeremias, que dos juízos que Deus fez na terra, dos juízos das cabeças, as 3 melhores cabeças, os 3 melhores juízos, Deus fez é de Salomão, o mais sábio da terra, de Jó, que suportou uma aflição tão grande, e de Beto Feitosa, porque o que eu passei era para eu estar ou doido, ou depressivo, ou foi coisa do outro mundo, Como é? Ou desistir de Deus. Mas na maior aflição eu nunca desisti de Deus, nunca. Era um voto que eu fiz a Deus de nunca dizer não a Deus, eu acabar devendo. Para você ter uma ideia, né? A Bíblia ela não esconde, né? Quando Davi pecou, disse que pecou. Eu devia 35 agiotas. Não era 35. Jeremias sabe um pouquinho da minha história. Como é que você dorme devendo a 35 e tem que pagar tudinho? Cada um mais bravo do que o outro. Tinha uns que eu tinha que me preparar antes de falar com ele, orando, e chorando. E cheguei lá na casa dele e disse assim, você é um crente aí disse esse nome, que eu não gosto nem de dizer o nome. Você é um crente isso, crente veaco, sou mais eu que as minhas mulheres e tal. Mas, olha, e eu doido, chorando, saí. Por quê? Porque Deus foi o meu refúgio e fortaleza. Foi o socorro bem presente nas tribulações. Na minha tribulação eu busquei o Senhor, né? Eu sobrevivi adorando. Eu sobrevivi na igreja. Eu sobrevivi sendo fiel mesmo. Eu ganhava, irmão, que era tudo dele, né? Meu salário era R$97, nem 100 era. Eu devolvia tudo para a igreja, os 97 todo. Ficava sem nada. Eu sei o que é isso. Aí Deus, eu cheguei, irmãos, eu cheguei de uma situação que eu duvidei de Deus. Eu disse, Deus não pode nem pagar a minha conta. Será que eu estava doido? Nem Deus pode pagar o que eu devo. Se ele descer do céu, eu disse, eu vi uma coisa impossível. De doido que eu estava. Aí Deus disse, eu vou mostrar esse amarelo que eu posso. É quando a Bíblia diz assim no Salmo 46, né? Aquietai-vos. Eu não tinha nem como me aquietar, porque eu já estava doido, agoniado, só dormia. Não dormia, não. Eu tirava soneca. Não tinha como dormir, não. Mas ele dizia, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No meio de tudo isso, Deus mostrou a Beto Feitosa que ele tinha poder e tem de tirar qualquer um do poço. E ele me tirou do poço. Sobrevivi adorando. Sobrevivi louvando. Teve momentos que eu passei 2 horas e 20 minutos direto de joelho, sem me levantar, chorando e o catarro cobrindo, em cima dessa Bíblia aqui. Eu amo essa Bíblia mais do que tudo no mundo. Essa Bíblia aqui. Nos desespero, chorando, desesperado, mas aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isso tem que ter Deus mesmo, não é possível. Porque eu pedia para morrer todo dia. E Deus não deixava. Deus mostrou. Hoje eu glorifico a Deus. Deus me tirou do pó, do poço. Veio agora há pouco, né? Para minha casa, quase 50 pessoas do conjunto que veio cantar. De Marcelo Guedes e Lila de Recife. Vieram aqui. Foram todo mundo almoçar na minha casa. Eu não permiti que levasse uma tomate. Porque hoje eu posso, graças a Deus. Quando eu estou no mal, quando eu estou acabado, eu digo. Oh, Deus pode encontrar qualquer coisa. Agora não vai encontrar em Beto falsidade nem hipocrisia.
Quando eu tenho, eu tenho. E eu digo. Quando eu não tenho, eu digo, eu não tenho. Trouxe aqui, Jeremias é testemunha, os que estavam aqui, é toda a igreja, né? Vai tudinho, e não faltou nada. Ainda sobrou, ainda dava para mais. Depois veio mais outro conjunto aqui para cantar. Aí o Ives, o primeiro ancião, onde é que a gente vai? Um almoço? Eu digo, na minha casa. Mas, irmão, é na minha casa, eu posso. E Deus é testemunha. Então, hoje eu digo, louvado, glorificado, bendito seja Deus para sempre. Porque Deus me tirou do pó, como tirou Davi também, do poço. Tirou Davi de trás da manada de ovelhas. E colocou ele na frente do povo de Israel como rei. Príncipe, rei de Israel. Me tirou do poço que eu não tinha nem o que comer. Hoje eu dou comida, se for preciso, a 50 pessoas. Se tiver mais, vai. Então, louvado, louvado, louvado seja Deus, que o Salmo diz assim, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí o Salmo 46, versículo 5, né? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus já ajudará desde antemanhã. Antes de amanhecer o dia, Deus já está ajudando. Agora isso, Gera, é uma questão de escolha. Ontem eu fui vender polpas lá em Alagoas, na praia de Milagres, São Miguel dos Milagres. E eu tenho uma cliente, Dona Marisa, da Assembleia de Deus. Irmão, a angústia é muito grande, irmão. Chorando. Ainda não, Deus não respondeu nem a minha oração, nem a do meu marido, nem a do outro meu filho, nem a do senhor. O meu filho de 26 anos saiu no carnaval agora, em fevereiro, para ir pular o carnaval todinho em Porto da Rua, que é a praia que fica mais na frente, né? Saiu em fevereiro para pingar o carnaval, até hoje não apareceu. Ninguém sabe se está vivo ou morto. Bebia, fumava, se drogava, em confusão, esse menino está desaparecido, com 26 anos. Ela disse, ô irmão Beto, eu queria até que ele aparecesse morto, porque eu sabia que estava morto. Morreu, pronto, morreu, mataram, né? Mas não está aparecendo nenhuma história dele. Ele desapareceu em fevereiro, no carnaval, saiu todo pintado. Meu filho, não vá não. Meu filho, não, mãe, eu vou curtir. Meus amigos, mas fulano foi até hoje. Eu conversando com outras pessoas assim, disse assim, irmão Beto, deram fim nele. Ninguém sabe. Porque o cara com 26 anos, com toda a saúde do mundo, terminou o carnaval, voltava para casa. Como é que não volta? Escolhas. São escolhas, né? Aí ela sofre, até hoje chora, quando se lembra dele. Ontem mesmo, né, irmão Beto, Deus não ouve a minha oração. Aí eu disse umas palavras para ela que Deus ouve, mas os mistérios de Deus e os desígnios de Deus só quem sabe é Deus. Mas ela sofre pelo filho que saiu para brincar carnaval, não chegou mais. São escolhas. Muito bem, irmãos. Nesse contexto desse salmo aqui, Aquietai-vos, aqui o Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro e bem presente nas tribulações. Nós vivemos em um mundo atribulado. Isso. Em todos os sentidos. Só que a profecia nos diz que tudo será resolvido. O mal terá um fim. Amém. E para que esse mal tenha um fim, tem uma profecia de Mateus. Uma profecia de Mateus 24:14 que diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja só. E nesse contexto, 2 Pedro 3:12 diz o quê? Esperando e apressando, diz a lição aqui, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Ou seja, será a volta de Jesus. Aqui está dois episódios. A volta de Jesus e a volta de Jesus e a destruição dos ímpios. Isso. No final do milênio, quando os elementos se derreterão abrasados. Mas aqui, a aplicação para nós, devemos apressar, devemos evangelizar, devemos fazer a nossa parte. Amém. Apocalipse diz que os anjos, as 3 mensagens angélicas estão voando em rapidez, estão voando numa mensagem de urgência
E os instrumentos são os anjos? Não são os anjos. Os instrumentos somos nós. Nós precisamos levar essa mensagem a todo mundo para que a angústia do mundo se acabe e Jesus possa voltar. Ele não voltará antes do dia agendado no seu calendário. Será o dia certo que ele voltará. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, evangelizar, sermos usados por Deus para transmitir essa mensagem. Exato. Louvado seja Deus por isso. Queridos, é impressionante a gente perceber, irmãos Gilberto e Jeremias, e você que está em casa, que tudo isso é fundamental. Evangelização, proclamarmos a volta de Jesus, mas o mais importante de tudo, que nós não podemos esquecer, meu amado irmão, é a sua e a minha preparação para subirmos com Jesus Cristo. Ai, meu Deus, porque, Gera e Beto, eu fico imaginando que adianta ganharmos milhares de pessoas e nós não chegarmos lá. Precisamos, pela graça de Deus, estar junto com esse pessoal. Né? Precisamos subir juntos pela graça de Jesus. Aqui o autor da lição diz: nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. E aqui diz, mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, elas irão piorar. Tá vendo? Está escrito aqui, ó. Que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder, do caráter de Deus. Meu querido irmão, mesmo que as coisas piorem, porque vão piorar. Está na Bíblia. Mas nós não podemos perder o foco. O nosso Deus, Ele está ao leme, Ele está no controle, inclusive das nossas vidas. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, o preparo. E começa hoje, hoje. Hoje é um dia que nós temos que aproveitar para chegarmos mais perto do céu, pela graça de Jesus. Estamos partindo quase para a reta final já, e nós não chegamos nem na terça-feira, porque o assunto foi muito bem abordado, graças a Deus, é tão bom. O livro de Salmos é realmente maravilhoso, né, Beto? Vamos dar um pulinho ainda mais adiante, porque o horário já está bem. Esperança em meio à turbulência. Olha, esperança em meio à turbulência. Na parte da segunda-feira. É o caos do mundo, né, Geraldo? É o caos do mundo, mas a esperança está vívida. Porque as coisas irão de mal a pior. Não esperemos nada de bom nesse mundo. Não tem político, não tem isso, não tem fulano, não tem papa, não tem nada que venha revolucionar. As coisas são piores, pior e cada vez pior. E nós esperamos a única esperança para o mundo é a volta de Jesus. Quando será resolvido esse problema? Nós saberemos, irmãos, que a terra, como diz esse salmo, estava aparentando sem forma e vazia. Como diz lá no Gênesis, a terra em reboliço, a terra naquela comoção. E nós sabemos que quando Jesus voltar, o mundo estará praticamente destruído. Diz que as aves sumirão. Isso. Achei interessante. As aves irão sumir. Os homens morrerão e Satanás ficará aqui solto com seus anjos durante o milênio para ser julgado, esperando a condenação. As construções derribadas, o mundo num caos generalizado. Essa será a situação do mundo por ocasião do milênio, porque Jesus voltou e os salvos estarão no céu, desfrutando das bênçãos maravilhosas, julgando. Estarão ali entronizados, julgando durante o milênio. E assim haverá a consumação. E Jesus ensinou claramente, irmãos, que o mundo, que as coisas terríveis, as turbulências, as aflições do mundo irão passar. E nós, pela graça de Deus, iremos desfrutar de uma plena harmonia, uma plena felicidade, uma completa alegria em Deus. Irmãos, esse dia está chegando. Que esperança maravilhosa que nos conforta, que nos dá assim alento às aflições deste mundo, porque o mundo não tem nada de bom. Não tem nada de bom. A bondade do mundo é a esperança que nós alimentamos na breve volta de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Israel, aqui diz, em curto prazo as coisas vão piorar, mas em longo prazo, com Jesus tudo será diferente. Olha, que maravilha, né? Essa é a nossa esperança, né, Beto e Jeremias? Nós não podemos perder isso, irmãos, de vista. Que esperança teremos, que rumo seguiremos se não for Jesus, não é? Aí, na terça, debaixo dos seus pés, aqui o tema,
Na parte da quarta aqui, vinho e sangue. Também na parte da quinta-feira, para quem se conheça a tua salvação. Beto, já estamos partindo para a reta final da lição, olha lá. O horário já está chegando. E eu quero comentar só um detalhezinho aqui na parte dos seus pés aqui. Pois não, Gera. Os pés significa demarcação. Demarcação. Quando Deus disse para Abraão, percorre a terra. Abraão, onde você pisar, será seu. Jesus veio na sua primeira vinda, demarcou. Onde Jesus pisou, passou a ser dele. Jesus virá na segunda vez. Ele não pisará na terra. Por que ele não pisará na terra? Porque a terra que ele vai purificar, a cidade já vai vir. A cidade vai descer, o Monte das Oliveiras será purificado, a cidade irá pousar. Mas por ocasião da volta de Jesus, ele não vai pisar, vai ficar a certa distância, esperando os ressuscitados e os transformados, para morar 1000 anos, e depois do milênio voltará. Para purificar. O fogo que vai purificar a terra, vai destruir o mal. Vai ser um fogo só, para purificar e destruir. E será uma bênção, onde nós estaremos na cidade para ver essa coisa. E aqui diz, irmãos, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. É muito importante as pessoas que estão nos ouvindo compreenderem, a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque Apocalipse 14:13 diz, bem-aventurados são os que desde já dormem no Senhor. Descansam as suas obras, descansam seus trabalhos, suas obras os acompanham. Nós não admitimos a morte, porque nós não fomos feitos para morrer, mas é feliz, é prazeroso aquele que morre no Senhor. Por quê? Porque a ressurreição é garantida. Mas a ressurreição para quê? Para a vida eterna. Irmãos, é uma promessa maravilhosa que nos conforta com grande alegria. E concluindo a minha parte aqui sobre o juízo. Deus é amor, misericórdia, bondade, como o Tito já mencionou, mas Deus é justiça. O juízo será real. Quando chegar o fim do milênio, a cidade santa descer, as tábuas da lei aparecerá no céu. O quarto mandamento com a auréola de ouro. E os ímpios e o próprio Satanás, que estarão com os generais da época para guerrear contra a cidade, contemplarão aquela cena e dirão o quê? Diante daquele cenário dirão o quê? Deus é verdadeiramente justo. Nenhum irá morrer, nenhum será exterminado sem fazer essa declaração, porque o juízo de Deus é correto, tanto para salvar como para destruir. É por isso que nós confiamos. Nós somos imperfeitos, nós temos nossas falhas, mas Deus compreende. O segredo, irmãos, o segredo para a vitória é não desistir da caminhada. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Não desista. Vamos até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente todos nós. Chegamos no momento final. É como diz a serva de Deus, a irmã White, só temeremos o futuro se nos esquecermos da maneira gloriosa como Deus conduziu o seu povo no passado. Amados, a vinda de Cristo é real, mas Ele almeja levar você com Ele, levar a mim com Ele. Não esqueçamos isso. Deus te abençoe grandemente e até a próxima pela graça de Jesus. Vamos fazer a oração, Gera? Você ora fechando a lição pela graça de Deus. Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos por tantas bênçãos, principalmente pelas orientações que nos destes, que possamos, com alegria, nos preparar cada dia melhor para a breve volta de Jesus. Amém. Ser com cada um que nos assistiu, que nos irá assistir, que tu possa tocar no coração de todos nós, para que possamos sentir com seriedade a necessidade de um preparo constante para o encontro contigo. Continua conosco, dá-nos tua paz, ser com a restante da programação neste dia, abençoa a cada adorador em todo o mundo. Estas bênçãos que agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Amém.